pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, estamos iniciando aí a nossa quarta semana de estudos em casa, iniciando também um novo volume, o volume 6 do livro didático, e nesse volume nós vamos estudar a geometria de posição. Nessa geometria, nós vamos trabalhar com os entes primitivos da geometria e quais são as relações que são possíveis estabelecer entre eles. Tá ok? Então, inicialmente, nós vamos apresentar quem são esses entes primitivos, quem são essas noções primitivas aí da geometria. A primeira delas é o ponto. Então, o ponto, ele não tem nenhuma dimensão, certo? Então, o ponto ele não tem comprimento, ele não tem altura, ele não tem largura, certo? E nós o representamos da seguinte maneira, com um sinalzinho aí na folha de vocês ou aqui no quadro, tá ok? Uma bolinha ali, mas é só uma marquinha mesmo, eu estou fazendo maior aqui para que vocês consigam ver melhor no vídeo, tá ok? Então, eu tenho um ponto representado aqui, um outro ponto aqui e um outro ponto aqui, ok? Então, além de fazer essa representação aí por meio de um desenho, por meio de uma marquinha, nós podemos dar nomes aos pontos, para podermos depois estabelecer relações desse ponto com outros pontos, né? E com outros entes aí que nós vamos ver na sequência, tá ok? Então, como que faz para dar nome para pontos? Nós vamos utilizar letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B, esse aqui eu vou chamar de ponto C, tá ok? Então, ponto a gente representa aí com uma marquinha, um sinalzinho aí na folha e nós damos nome utilizando letras maiúsculas do alfabeto. O segundo conceito aí que eu vou apresentar para vocês, a segunda ideia primitiva aí é a seguinte, é a ideia de reta, né? Então, o que é a reta? Se o ponto ele não tem nenhuma dimensão, a reta ela vai ter uma única dimensão, ela é unidimensional, tá ok? E nós representamos uma reta por um traço, né? Como esse traço verde que eu fiz aqui, ou ainda esse outro traço verde que eu fiz aqui. Então é importante falar sobre a reta, que ela é ilimitada em ambos os sentidos aqui. Então eu posso prolongar essa reta aqui infinitamente para esse lado e também posso prolongar infinitamente para cá. E da mesma forma, essa outra reta aqui, ela também pode ser prolongada em ambos os seus sentidos, tá ok? Então, a reta, ela é unidimensional e ilimitada nos dois sentidos, tá ok? E como que a gente nomeia a reta? Né? Qual que é a nomenclatura que se usa para a reta? Então, para a reta, nós vamos usar letras minúsculas, né? Então, se para o ponto são letras maiúsculas, para a reta a gente vai usar letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, essa reta aqui, por exemplo, eu vou chamar de reta R. Opa, não está funcionando direito aqui, deixa eu marcar com azul mesmo. Então, reta R, tá ok? E essa reta aqui eu vou chamar de reta S. Também é bastante comum a gente utilizar as letras R, S, P, Q para representar nome de reta, tá ok? Mas não é nenhuma regra rígida em relação a isso, né? A ideia é que seja uma letra minúscula, tá ok? Bom, e por fim, o último ente aí primitivo que eu vou apresentar para vocês é o plano. Para representar um plano, geralmente nós utilizamos o quê? Um paralelogramo. Então nós fazemos a forma aí, de maneira geral, de um paralelogramo, tá ok? Para dar a mesma ideia ali de... que seria, né? Para dar a ideia de um tampo de mesa mesmo, bem retinho ali. Então essa aqui seria a representação de um plano, tá ok? Então o que a gente precisa falar aí sobre o plano? Ele é bidimensional e ele é ilimitado em todas as direções. Ou seja, eu poderia prolongar esse plano infinitamente para cá, para baixo aqui, para cá. É claro que como a gente tem um espaço limitado aqui, a gente representa por essa forma, né? Limitada também. Mas é importante saber que o plano ele é ilimitado aí em todas as direções, tá ok? E para dar nome para o plano, nós utilizamos letras minúsculas também, mas do alfabeto grego, tá ok? Então, para plano, letras minúsculas do alfabeto grego. Então, esse plano aqui, por exemplo, eu vou chamar de plano alfa, tá ok? Então, o plano alfa, retas R e S, e os pontos aqui, por enquanto, A, B e C. E agora que nós já conversamos um pouco ali sobre os entes primitivos
e algumas relações entre eles, eu vou trazer aqui algumas proposições primitivas, né? Ou postulados. Né? Então, o que são esses postulados? São algumas regras básicas que a gente vai trazer aqui, algumas afirmações iniciais que elas não demandam demonstração, ou seja, elas são tomadas como verdadeiras sem que haja necessidade de uma demonstração, tá ok? Então assim, o primeiro postulado que é trazido lá na página 7, o postulado número 1, diz o seguinte, que existem pontos que pertencem a uma reta qualquer no espaço e outros que não pertencem a ela. Bom, isso aqui nós já observamos, né, nas relações iniciais. Então observem o seguinte, que aqui temos a reta R, temos o ponto D, que pertence a essa reta, por exemplo, né? Poderíamos ter outros pontos aqui, na verdade nós temos uma infinidade de pontos que pertencem a essa reta, e da mesma forma nós temos uma infinidade de pontos que não pertencem a essa reta, beleza? A mesma coisa a gente poderia dizer aqui da reta S. Então nós temos o ponto C que pertence a ela, né? Mas nós temos aqui uma série de pontos que não pertencem a ela, beleza? Então esse é o postulado 1. Qual que é a importância desse postulado? Que ele nos permite considerar quantos pontos nós quisermos, tanto da reta quanto fora dela, beleza? Bom, o segundo postulado, o postulado número 2, diz o seguinte, que por dois pontos no espaço passa uma única reta, beleza? Então assim, eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó. Então nós temos o ponto A, B, C e D. Eu vou fazer aqui um ponto E. Então, por exemplo, por esse ponto A e por esse ponto E, vai passar uma única reta, certo? Então observem aqui, né? Nós vamos fazer aqui uma nova reta, que vai ser, então, única, beleza? E daí a gente pode dizer também que dois pontos, né, definem uma reta, já que, dado dois pontos aí no plano, a reta que passa por eles é única, tá ok? Eu falei no plano, mas na verdade é no espaço, né? Então, olhem aqui, dado o ponto C aqui e um outro ponto aqui, um ponto F, também por esses dois pontos aqui que não estão nesse plano, né, estão num outro plano, vai passar o quê? Uma única reta também, que no caso aqui é a reta S, beleza? Então por quaisquer dois pontos no espaço passa sempre uma única reta, ok? Bom, o postulado 3, né, que o livro traz lá, diz assim, existem pontos que pertencem a um plano qualquer no espaço e outros que não pertencem a ele. Isso também a gente já conseguiu observar lá no início, né, nas primeiras relações que nós buscamos. Então nós temos pontos que pertencem a um plano, por exemplo aqui o ponto D, o ponto E, o ponto A, o ponto C, né, todos eles pertencendo aqui a esse plano alfa, e temos lá o ponto B, o ponto F agora também, que não pertencem a esse plano. Esse postulado ele nos permite, da mesma forma lá que o postulado 1 permite que a gente considere quantos pontos quisermos ou necessitarmos ali de uma reta ou fora dela, né? Esse daqui permite que nós tomemos aí quantos pontos quiser de um plano ou fora dele, né? Ou fora desse plano, que pertençam ou não a esse plano, beleza? Aí vem o postulado de número 4, tá ok? E o postulado de número 4 diz o seguinte, por três pontos não colineares do espaço passa um único plano, né? Então esse postulado é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ele diz, na verdade, que se a gente tiver aí três pontos no espaço, eles são suficientes para determinar a posição de um plano. Então é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, ó. Então eu tenho um tripé, certo? E com esses três pontos aqui, eu consigo acomodar um plano, né? Então considerem aqui que esse livro aqui é um plano, e esses três pontos são capazes aí de definir qual é a posição desse plano. Ó. Então estou fazendo aqui várias representações de planos aqui com diferentes posições, todos eles com três pontos apenas. E para terminar, né, o quinto postulado, que está lá já na página 8, diz o seguinte: uma reta que tem dois de seus pontos em um plano está contida nesse plano. Então vamos tentar visualizar o que isso significa. Bom, então esse graveto aqui vai ser a nossa reta, então vamos imaginar que esse graveto aqui é uma reta, e aqui eu marquei dois pontos, ó, um ponto branquinho aqui e o outro ponto branquinho aqui, beleza? Então é o seguinte,
Poderia ter marcado em qualquer outro lugar, né? Quaisquer 2 pontos aí dessa reta. Se eu pegar esses 2 pontos e acomodar num plano, vamos supor aqui que esse quadro todo aqui agora é o nosso plano. Então, se eu acomodar esses 2 pontos aqui, a reta toda vai estar contida nesse plano. Então, se 2 pontos estiverem acomodados aqui no plano, todos os outros pontos dessa reta também vão estar contidos nesse plano. Então esse postulado aí é o que traz a ideia lá de que o plano é uma superfície bem retinha ali, né? Sem ondulações, sem curvas. Bom pessoal, e agora que nós já conhecemos então esses 5 postulados, né, essas 5 afirmações iniciais, nós podemos começar a concluir outros resultados, né? Podemos fazer novas proposições a partir desses resultados iniciais. E é justamente o que o livro faz ali logo na sequência na página 8. Então ele apresenta pra gente ali um teorema, né? E só um ponto importante aqui, né, que eu vou falar em relação a teoremas, que diferente do postulado, o teorema ele sempre vai ter que ser demonstrado, tá ok? Então somente os postulados, ali axiomas, que são ideias iniciais que não precisam de demonstração. Daqui para frente, tudo que a gente apresentar aqui de resultado, de conclusão, vai ter que ser demonstrado, tá ok? E um caminho para fazer isso é justamente utilizar essas informações que já são conhecidas, né, que são os nossos postulados, tá ok? Então, o que diz o teorema ali? Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então o livro apresenta esse teorema ali, né, no finalzinho ali da página, na metade, na verdade, ali da página 8, e ele apresenta também uma demonstração, né, que vai estar fundamentada em quê? Justamente ali nos postulados que a gente acabou de estudar. Então eu fiz um esqueminha aqui, né, para explicar ali mais ou menos como está a demonstração no livro, e eu acrescentei só um postulado a mais aqui em relação ao que o livro traz. Então qual que é a ideia aqui? Nós queremos mostrar que quando eu tenho uma reta e um ponto, né, que não pertence a essa reta, existe um único plano que contém tanto essa reta quanto esse ponto. Então um caminho para a gente demonstrar esse teorema é o seguinte. Então considerar aqui uma reta R qualquer, tá? E um ponto A, então, que não pertence a essa reta. Então, lá do postulado de número 1, o que nós temos? Que nessa reta aqui existe uma infinidade de pontos, ou seja, eu posso escolher quantos pontos eu quiser dessa reta R aqui, tá ok? Então, o postulado 1, por isso que eu coloquei o primeiro passo P1 aqui, que é de postulado 1, ele nos permite, então, escolher a quantidade que eu quiser de ponto aqui dessa reta, tá ok? Então, eu vou pegar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto B e um ponto aqui que eu vou chamar de ponto C. Ok? Então, por que eu fiz isso? Porque o postulado 1 garante que eu posso fazer, né? Garante que existe, então, essa infinidade de pontos para eu escolher. O segundo passo é o seguinte. Então, agora eu tenho aqui o ponto A, o B e o C. Eu tenho 3 pontos. E como esse ponto A ele não pertence à reta, o que significa isso? Que esses 3 pontos eles não estão alinhados, porque se eles estivessem alinhados, eles pertenceriam à mesma reta. Então, se eles não estão alinhados, eles não são colineares, tá ok? E aí a gente pode utilizar o que diz lá o postulado de número 4, que quando nós temos 3 pontos que não são colineares, certo? Que não estão alinhados, existe um único plano que passa por esses 3 pontos, tá ok? Então esse plano alfa aqui, ele é único, beleza? Quem garante isso? O postulado número 4. Então, dados 3 pontos não colineares, existe um único plano aí que passa por esses 3 pontos. Quase chegando no fim já da demonstração, né? Nós mostramos o que até agora? Que esse plano alfa aqui, ele contém esses 3 pontos aqui, o A, o B e o C, e ele é único, tá ok? Então foi isso que a gente mostrou até agora. Mas o que falta? A gente mostrar que essa reta toda aqui, ela também está contida nesse plano alfa, que a gente acabou de ver aqui, que é único, tá ok? Então como que a gente vai mostrar que essa reta toda aqui também está contida no plano alfa? Basta a gente utilizar o resultado mostrado lá, a afirmação, na verdade, né, mostrada lá no postulado de número 5, que diz o seguinte, que se eu tenho 2 pontos de uma reta em um plano, a reta toda vai estar
contida nesse plano, tá ok? Então, a partir aí do postulado de número 5, nós podemos então concluir que tanto esse ponto quanto essa reta estão, todos eles ali, o ponto pertence ao plano e a reta também está contida nesse plano, e esse plano ele é único, tá ok? Então entenderam aí qual foi a ideia da demonstração? Nós fomos utilizando aqueles resultados iniciais que nós tínhamos, os postulados, para mostrar então que essa conclusão também é verdadeira, beleza? Então, tomamos 2 pontos aqui porque o postulado 1 nos permite, o postulado 4 nos garantiu que por 3 pontos passa um único plano, no caso aqui o plano alfa, e que se esses 2 pontos aqui, B e C, eles pertencem a essa reta e eles pertencem ao plano também, então todos os planos aqui todos os pontos, dessa reta aqui também pertencem a esse plano, ou seja, a reta toda também está contida nesse plano. Quem garante isso é o postulado de número 5. E aí, com base no postulado de número 4 e no teorema que nós acabamos de demonstrar, nós podemos fazer as seguintes afirmações, que estão lá no finalzinho da página 8 do livro. Vou ler aqui para vocês. 3 pontos não colineares determinam um plano. Isso é verdade, quem garante ali é o postulado de número 4, tá ok? E uma reta e um ponto que não pertence a ela também determinam um plano. Ora, nós acabamos de ver aqui que se nós temos uma reta e um ponto que não pertence a ela, existe um único plano aí que vai conter tanto essa reta quanto esse ponto A ali no caso, né, que não pertence à reta. Beleza? Então, essa primeira conclusão aqui se deve ao postulado número 4 e a segunda ao teorema que nós acabamos de demonstrar. Mas aí o livro apresenta ainda 2 formas a mais ali de se determinar um plano. Então veja que esse teorema aqui e o postulado número 4 estão nos permitindo, nos trazendo condições ali que são suficientes para determinar um plano, tá ok? E aqui o livro apresenta mais 2 afirmações ainda, que são as seguintes. 2 retas concorrentes determinam um plano. Então veja, eu construí uma outra reta aqui, a reta S, tá ok? E dessa reta R e dessa reta S, o que nós temos? Nós podemos escolher aqui um ponto que pertence tanto à reta S quanto à reta R, que seria aqui o ponto B, um ponto que só pertence a R e um ponto que só pertence a S. Aí nós teríamos 3 pontos que não são colineares e, seguindo o mesmo passo aqui, nós verificaríamos que temos um único plano, né, que vai conter então essas 2 retas. Então isso também é verdadeiro, porque a partir desses 3 pontos aí nós conseguimos construir 2 retas concorrentes e essas retas aí vão passar pelos pontos A e B e C. Ok? Então esse resultado também é verdadeiro, uma conclusão aí que a gente consegue verificar no mesmo esqueminha aqui de demonstração. E aí a última afirmação é a seguinte: 2 retas paralelas determinam um plano. Opa, retas paralelas? Será? Então vamos ver aqui. Vou apagar aqui essa reta que eu fiz agora. Então vamos verificar se isso é verdadeiro. Então, ó, nós temos aqui uma reta, a reta R, já deixei marcados os 2 pontos ali, e vamos construir uma reta aqui que seja paralela a ela. Beleza? Então, a reta T agora aqui, que é paralela aqui à reta R. Bom, como que a gente demonstraria que, de fato, 2 retas aqui determinam um plano também? 2 retas paralelas, né? Determinam um plano. De uma das retas nós poderíamos escolher 2 pontos, no caso aqui eu já deixei marcado da reta R mesmo, e lá da reta T eu poderia escolher um ponto qualquer, né? Que eu vou chamar de novo aqui de ponto A. Mas por que pode ser um ponto qualquer? Porque se essas retas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Então não tem nenhuma chance, né, de nós termos aqui 3 pontos colineares. Ou seja, nós sempre vamos ter pontos aqui, 3 pontos não colineares, independente do ponto que eu escolha aqui nessa reta T. E aí, como nós temos 3 pontos que não são colineares, de novo, usando a mesma sequência de passos aqui, nós conseguiríamos demonstrar que 2 retas paralelas, de fato, também determinam aí um plano.
Bom, pessoal, para encerrar então a nossa semana de número 4, eu proponho um desafio para vocês. Demonstrar ali o teorema que está no comecinho da página 9, que diz o seguinte: existe um único plano que contém duas retas concorrentes, né? E vai uma dica aí para vocês. Esse teorema aqui, ele é equivalente à seguinte afirmação: duas retas concorrentes determinam um plano. Beleza? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, fica aí o desafio para vocês. Bom, e feito essa demonstração, sugiro que vocês façam aí as questões de 1 a 6, que estão lá nas páginas 9 e 10 também aí do livro didático de vocês. Bom, gente, então é isso. Um grande abraço aí para vocês, continuem firmes, tentem aí demonstrar esse teorema, é bem interessante, né, fazer esse tipo de raciocínio. E grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau!